Olá pessoal, este é o segundo bloco de questões comentadas sobre medidas cautelares. 2020, Oficial de Justiça. De acordo com o entendimento do STF, o uso de algemas. Aqui, o examinador quer saber sobre o seu conhecimento acerca da súmula vinculante 11. Então você tem que ler essa súmula. Eu dei uma dica para você guardar o mnemônico PRF, mas não é Polícia Rodoviária Federal. É que as algemas, elas se justificam no caso de fuga, resistência à prisão, o perigo à integridade física própria ou alheia. Então você tem que ficar lendo, ficar repetindo o mnemônico, isso é para te ajudar a memorizar. Essa prisão com o uso de algemas tem que se dar de maneira justificada posterior e por escrito, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nulidade dos atos, responsabilidade civil do Estado e nulidade da prisão e dos atos. Os atos incluem o quê? As provas também que são apreendidas no momento da prisão. Então vamos para as alternativas. É uma excepcionalidade e deve ser justificada previamente? Não. Primeiro, naquele momento ali de tensão, efetua-se a prisão e aí utiliza-se a algema. Então não dá para ser antes. Tem que ser por escrito e acontece depois. E no caso, não é oral, né? Por escrito. É restrito à prisão penal, sendo inadmissível na cautelar devido ao princípio da inocência. Não. Existe a prisão pena e a prisão processual, a cautelar. É qualquer prisão. O policial está comandado ou é em flagrante, aí qualquer tipo de prisão tem que se observar o teor da súmula 11. Ensejará a responsabilidade civil, penal da autoridade que determinar caso injustificado. Aqui está correto. Da autoridade ou do agente, né? Agente é o policial. Autoridade é o delegado de polícia, tá ok? Então, agente ou policial. Ensejará a nulabilidade? Não, é nulidade. Anulável é o ato que ele pode ser convalidado. Nulo é nulo de pleno direito. Não tem chance de se validar. Então, incidirá a nulidade da prisão e dos atos, caso seja injustificado. É lícito somente nas hipóteses de fundado receio de fuga e de perigo à integridade física e de terceiros. Não, aqui faltou a resistência à prisão também. Aí lembra do PRF lá que eu dei de dica. Outra questão. 2019, analista da Defensoria. Conforme o entendimento dos tribunais superiores sobre a prisão domiciliar prevista no CPP, é correto afirmar que se lembra que na LEP, que é a Lei de Execuções Penais, também tem hipótese lá de prisão domiciliar, só que aí já é para o caso de uma conversão da prisão-pena, aquela pena definitiva, para domiciliar. E quem é beneficiário dessa conversão é quem vai para o regime aberto. E tem uns critérios no 117 da LEP para que a pessoa se beneficie dessa conversão. Você tem que fazer uma tabela no seu estudo desse 117 da LEP com o 318 do CPP. Então você pega o 318 do CPP e faz uma tabelinha com 117 da LEP, porque são requisitos muito parecidos. Então você precisa saber essa diferença. Então vamos lá. É medida cautelar alternativa à prisão incompatível com a detração penal? Não. A detração penal está no 42 do CP. Então as prisões processuais também, logicamente, autorizam o desconto, né? A pessoa está presa e autoriza o desconto. E a prisão domiciliar é prisão. Então tem que ser descontado também
esse tempo da prisão domiciliar. Eu ainda reviso aqui com vocês o caso do recolhimento domiciliar. Recolhimento domiciliar está no 319, que trata das medidas cautelares diversas da prisão. Então, aquele período noturno que a pessoa está em recolhimento domiciliar, porque de dia sai para as atividades de rotina, mas aquele período que está em casa está em prisão domiciliar, mas é somente à noite, por isso que muda o nome. É recolhimento domiciliar. Então não confunda a prisão domiciliar da LEP, a prisão domiciliar como conversão da preventiva e o recolhimento domiciliar. Aí eu faço adendo com vocês. Esse período noturno aqui, que a pessoa está ali segregada em casa, mas está segregada, também vai descontar para efeito de detração da pena definitiva, tá ok? Esse é o entendimento dos tribunais. Então, outra alternativa. É medida destinada apenas às mulheres presas? Não. Você tem que ler o 318, lá do CPP. Homens também, desde que sejam imprescindíveis aos cuidados de criança até 6 anos ou deficiente, físico ou mental. Ou também que seja imprescindível aos cuidados de filho, criança. O que é o filho criança? É até 12 anos incompleto. Essa é uma definição autêntica que consta no ECA. Então, está lá no artigo 2º do ECA. O que é criança? É a pessoa com até 12 anos incompletos. Então, o homem, se for o único responsável, for imprescindível aos cuidados de filho, que seja criança, até 12 anos incompletos, também terá essa medida como uma benesse a seu favor e, sobretudo, a favor do filho. Mas aqui, falso. É vedada quando a acusada for reincidente em crime doloso, bem como quando o crime for cometido pela mãe contra o filho. Essa aqui tá correta. Essa parte aqui do reincidente está errada. Eu estudei com vocês o HC coletivo, que o STF criou diversas condições para que a preventiva fosse convertida em domiciliar a favor de mulheres gestantes, tá ok? Com criança deficiente, pessoa deficiente, a favor da mulher, com filho pequeno, criança. E aí o STF criou ali uns requisitos para isso. Então, se a mulher, essa mãe, ela praticou um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não fará jus ao benefício. E se cometer um crime contra o filho ou seu dependente, também não fará jus ao benefício. Porque esse benefício, sobretudo, ele é conferido a favor da criança, da pessoa que precisa dos cuidados. Então não tem esse critério aqui do reincidente. Esse HC coletivo é do início de 2018 e o legislador pátrio positivou no CPP no 318A, mas o entendimento é do STF. Caso haja dúvida acerca da condição de guardiã dos filhos, pode o juiz solicitar laudo social desde que já efetive a medida em favor da mulher presa. Esse também é um critério que o STF fixou nesse HC coletivo do início de 2018. O juiz ele tem que confiar na palavra da mulher, então ele já efetiva a medida. Aí depois com o laudo social que ele faz a revisão. Então a mulher falou, está falado. Então isso aqui é verdade. Por que que é assim? Porque lá no parágrafo do 318 diz que esses requisitos têm que estar bem provados. Só que a mulher falou, está falado. Esse é o critério utilizado pelo STF. Não vai aguardar o laudo social. A gente sabe que no nosso país tudo demora muito. Aí só depois, quando chegar o laudo, quanto tempo vai demorar isso? Um ano? Então, efetiva a medida, depois faz a pesquisa. Conforme expresso no CPP, pode ser decretada quando a mulher presa tenha cometido o crime de roubo. Não, por causa
daquela vedação da violência. Roubo é subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa, né? Então, não pode. Então, a verdadeira é essa aqui, né? Do laudo social. Isso aqui é falso. Outra questão. Promotor de justiça. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência. Aqui é até 6 anos, né? Se ela não for mãe, ela for responsável, aí é até 6 anos. Mas se for mãe, é até 12 anos. Aí, incompletos, né? Criança. Mas aí não precisa ser é, a única responsável, basta ser mãe de até 12 anos. Quando a criança tem até 12 anos. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra o seu filho ou dependente. Isso aqui está verdadeira. Outra. Dentre outras situações previstas em lei, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 70 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, ou quando o acusado for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Esse aqui está errado aqui, ó, na idade. Essa idade é da LEP. Na LEP tem a hipótese de prisão domiciliar. Aí é maior de 70. Na provisória, ou seja, na prisão provisória, e aqui falamos da domiciliar, que é também provisória, é processual. O rigor é maior, então a idade é maior, porque ainda está sendo investigada a pessoa, né? Não tem ainda a condenação e não se sabe o regime que a pessoa cumprirá a eventual pena. Lá na LEP não, já está condenado, já está cumprindo e o regime é o aberto, que é analisado para fins de concessão da domiciliar. Então o rigor lá já é menor, a pessoa já está saindo, né? Já está no aberto, né? Então lá na LEP é maior de 70, basta doença grave. Aqui na prisão domiciliar do CPP, a pessoa além da doença grave tem que estar extremamente debilitada por essa doença. E esses outros requisitos que envolvem criança, pessoa com deficiência ou menor. Então aqui falou de agente, tá vendo? Agente, então não está falando que é pai, é o agente, é um homem. Então, colocou a idade aqui de 6 anos de idade, ou com deficiência. Então vamos lá. Se fosse o filho dele, aí ele teria que ser imprescindível achar desse filho e a idade aumenta. É criança até 12 incompletos. Como não é filho, falou agente, aí tá lá no critério de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. Então o erro está na idade. Então isso aqui é falso, ok, pessoal? Outra. Embora o CPP seja silente sobre o assunto, a jurisprudência do STF afirmou, entendimento, que o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos, poderá ser beneficiado com a prisão domiciliar por questões humanitárias e em analogia à situação da mulher. Como eu disse, no início de 2018, o STF decidiu, HC coletivo, e o legislador, no final de 2018, positivou no CPP 318-A e 318. Então, o CPP não é silente. Isso aqui é falso. Julgar-se-á quebrada a fiança, quando o acusado regularmente intimado para o ato do processo deixar de comparecer sem justo motivo, deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, resistir injustificadamente à ordem judicial, praticar nova infração penal dolosa ou culposa. É só infração penal dolosa. Então aqui culposa está errado. A fiança, você lê para fins didático confiança. Então, se o apaga, fica
tranquila, sai, não fica presa preventivamente. A fiança tem grande eficácia quando a pessoa tem reais riscos de ficar presa preventivamente. E aí a pessoa entrega esse dinheiro, que fica em depósito no governo, na federal ou na estadual, dependendo da competência. Se for absolvido ao final do processo, o valor é restituído. Se a punibilidade for extinta, com base no 61 do CPP, antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, aí também o valor é restituído de maneira integral. A quebra da fiança está prevista no 341 e essa alternativa é falsa. Outra, 2019, juiz. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe responsável por criança ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que não se trate a gestante de reincidente ou portador de maus antecedentes. Não tem isso de reincidência no critério. B. Não seja a gestante líder de organização criminosa ou participação de associação criminosa. Também não é critério. Não se trate de acusada por crime hediondo equiparado. Também não é critério. Não tenha cometido crime com violência grave ameaça à pessoa e não tenha cometido crime contra seu filho dependente. Essa aqui é a alternativa correta. E a E. Tem havido prévia reparação do dano e as circunstâncias do fato e a personalidade da gestante indicarem se tratar de medida suficiente a prevenção e reprovação do crime. Não, está errado. Então a alternativa correta é a D, artigo 318 e 318-A do CPP. Outra questão, 2019, promotor de justiça. Acerca do Instituto da Liberdade Provisória e das disposições que a disciplina é incorreta. Afirmação seguinte. Então você circula de vermelho. Incorreta. O quebramento injustificado da fiança importa na perda da metade de seu valor? Correta. A consequência para a quebra é a perda da metade. Com a consequente imposição de outras medidas cautelares, inclusive a preventiva, se presente seus requisitos. Sim, verdadeiro. Outra alternativa. A perda da fiança decorrente da não apresentação do condenado para o cumprimento da pena imposta independe de que esta seja privativa de liberdade ou não, também é verdadeira. Independe. É qualquer pena imposta. Essa é a consequência. Outra. A cassação da fiança ocorrerá na hipótese em que o Estado a reforçá-la ou o acusado não o fizer. Essa aqui que é incorreta. Basta você fixar na sua mente a diferença entre cassação, quebramento, perdimento e sem efeito. Faz um quadro, leia, memorize, vai te ajudar a não esquecer. E você não erra esse tipo de questão. Fiança cassada é aquela conferida, concedida quando não poderia ser conferida. Exemplo, crime inafiançável. Também quando o juiz reclassifica o crime. Antes podia, hoje não pode mais, aí caça. A fiança quebrada é quebra da confiança, a pessoa descumpriu as obrigações impostas. Perdimento, não se apresentou para cumprir a pena. Fixada, definitiva. E sem efeito. Aqui você tem uma hipótese. A pessoa foi instada a reforçar, não reforçou. É como se não tivesse fiança. Porque você não revoga a fiança. Existe o quebramento, perdimento, cassação ou fica sem efeito. Essa é a expressão da lei. Isso é muito cobrado em concurso. Outra hipótese de fiança sem efeito. Absolvição. Sem efeito. Não precisa mais de fiança. Extinção da punibilidade com base no 61 do CPP. Sem efeito também. E a outra alternativa. Não se cogita de liberdade provisória com fiança, nas hipóteses em que presentes requisitos de que depende a decretação da preventiva ou temporária. Tá certo. Se for o caso de preventiva ou temporária, não tem fiança. Por quê?
A preventiva é medida extrema, a temporária também. É uma medida extrema, a pessoa fica segregada. Então, se já é medida extrema, não tem outra. Senão, cadê aí a necessidade? Não tem necessidade de fiança se a pessoa já está segregada, presa. A pessoa vai fugir como? Tem gente que foge, né? Mas a ideia não é essa. Outra, 2019, juiz. Tendo em vista a lei de lavagem de dinheiro e a lei da prisão temporária, assinala a alternativa correta. Eu trouxe a questão para agregar um conhecimento e comparar os critérios lá do CPP, porque vamos ter aulas de legislação extravagante, dentre as quais lavagem de dinheiro, tá ok? As medidas assecuratórias de bens só podem ser decretadas se há requerimento do MP ou representação da autoridade policial. Isso é muito importante eu falar com vocês. Para comparação com as novidades do pacote anticrime, você deve lembrar que o pacote anticrime não mexeu com essa questão do juiz decretar de ofício ou não, no que toca às medidas cautelares probatórias. Você tem medidas cautelares patrimoniais, aí você tem o arresto, o sequestro, você tem medidas cautelares probatórias, a busca e apreensão, e você tem medidas cautelares pessoais. No que toca às pessoais, prisão, aí tem que ter requerimento. Mas na busca e apreensão, no arresto, lá também no que toca a lavagem de dinheiro, que logicamente envolve pecúnia, dinheiro, então as medidas assecuratórias que tocam os bens são bastante relevantes. Mas nessa parte o juiz ainda trabalha de ofício. Então isso aqui é o erro. Outra. Decretada a medida assecuratória de bens, comprovada posteriormente a origem lícita, o juiz libera a parte lícita e mantém constrito bem suficiente à reparação dos danos e demais encargos decorrentes da infração penal. Isso aqui é correta, lei de lavagem de dinheiro. Crime de lavagem de dinheiro é sempre de competência da Justiça Federal? Falsa. Essa é uma questão que você acerta sem precisar conhecer a lei de lavagem de dinheiro. Você tem que conhecer o critério da competência da Federal que está na Constituição, artigo 109. Quando há interesse da União, autarquia, fundação pública, tem que ter interesse público nacional. Ou também quando envolve ali bens e serviços desses entes. Quando a gente fala de lavagem de dinheiro, estamos falando de bens. E pode envolver o interesse da União ou não, pode ser aí em âmbito estadual. Então não é sempre de competência da federal. Tá ok? Na lei de lavagem de dinheiro, você tem ali as previsões da competência, fala também do crime precedente. Se o crime precedente for da competência, aí o posterior também. Mas representa também aquilo que está no 109 da CF, então você faz uma leitura conjunta. Outra, a prisão temporária é cabível na fase de inquérito, quando decretada em investigação por crime de lavagem de dinheiro, terá prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema necessidade. Isso aqui é falso por quê? Primeiro, que o crime de lavagem de dinheiro não está previsto no rol dos crimes que se submetem, que sujeita o agente à prisão temporária. Segundo, que o prazo de regra temporária é de 5, prorrogável por 5. Você vai lembrar das aulas que tivemos em que eu falei que a prisão temporária é a prisão das investigações. Então você tem o artigo 1º e 3 incisos. Tem que se combinar o inciso 3 com 1 ou com 2. Senão, não é possível que a temporária seja decretada. O 3, o inciso 3, traz o rol de crimes. São muitos crimes. Então, para facilitar sua memorização, pensa nos crimes graves com violência à pessoa. Homicídio doloso, estupro.
E aqueles que não traz a violência é crime contra o sistema financeiro e o tráfico de drogas. O resto é só extorsão mediante sequestro, é crime mais grave contra a pessoa, que envolve violência. Isso é uma forma de você memorizar. O ideal é você ler e memorizar tudo. Mas estou dando uma dica. A prisão temporária pode ser decretada de ofício pelo judiciário. Mas no caso de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o MP. A prisão temporária sempre imprescindiu, sempre exigiu requerimento, provocação. Mesmo antes do pacote anticrime vedar decretação de preventiva de ofício pelo juiz. Temporária, imprescinde, exige representação desde sempre. Então não pode de ofício. Então a correta aqui é essa. Outra, procurador. Essa quer saber das hipóteses flagrantes, 302 do CPP. Quem cometeu a infração nas últimas 24 horas não tem esse critério. É imediatamente reconhecido como autor do crime? Não. É avistado em conduta que gera fundada suspeita logo após o crime? Não. Se é avistado, mas sem perseguição, tem que observar instrumentos objeto do crime. É encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Beleza, tudo bem, vamos guardar isso aqui. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então essa aqui, a E, ela é a mais correta. Essa D aqui, ela falhou aonde? No critério temporal. O fator tempo é muito importante para a configuração do flagrante. Senão, não tem flagrante. Aquele prazo de 24 horas que o delegado tem para remeter o auto de prisão em flagrante ao juiz para a audiência de custódia lá do 310 é um tempo que denota a importância desse fator. Porque o flagrante ele objetiva o quê? Garantir a ordem pública e reunir as provas apreendidas naquele momento do flagrante, porque geralmente ali no flagrante tem muita prova. Então o tempo é importante. E a D não falou do tempo. Então aqui faltou aquela expressão lá do inciso 4 do 302, que é o logo depois. Logo depois. Faltou logo depois. Tá? Flagrante. Guarda aí. Tem o flagrante próprio, inciso 1 e 2 do 302. É o próprio. A pessoa está cometendo, acaba de cometer, está ali às vistas. Se a pessoa foge, é perseguida. Aí você ainda está vendo a pessoa, mas está vendo a perseguição. Pode acontecer eventualmente de prender a pessoa errada, mas é mais difícil. Então a gente vai chamar de flagrante impróprio. Como tem uma perseguição, a pessoa não precisa ser encontrada com objeto do crime. Basta a situação suspeita. Fugiu, está correndo. Geralmente a pessoa está correndo, joga arma, joga drogas pelos cantos, às vezes não acha, mas a pessoa foi vista ali, dá para prender em flagrante ainda. Agora, se não tem perseguição, você precisa respeitar o fator tempo. Quando que encontrou a pessoa? No ano seguinte? Aí tem os objetos ali, aí fica difícil. Então tem que ter um fator tempo. Logo depois é encontrado e a situação ali, aquelas coisas encontradas, permite a presunção de ser o autor da infração. Tá ok, pessoal? Essa hipótese do flagrante impróprio, da perseguição, você lembra que permite que essa perseguição ela dure um mês, muito tempo. O importante está no encalço ali. Aí o fator tempo não é vilipendiado. A pessoa está às vistas. Então, está perseguindo. Então pode demorar mais. Então, em frente, outra questão. 2019, técnico. P é surpreendido pela atuação de agentes policiais que preparam um flagrante em seu desfavor. No caso, resta caracterizado o denominado crime impossível. Bem tranquilinho. Artigo 17 do Código Penal.
a pessoa jamais consumará a infração. Então aqui você tem o flagrante preparado, flagrante maquinado, né, conforme a doutrina classifica. Outra, analista. Bernardo foi preso em flagrante e indiciado pela prática do crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Descobrir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista nesta lei, pena de 3 meses a 2 anos. O auto de prisão em flagrante foi encaminhado para os órgãos competentes, sendo determinada a realização de imediato da audiência de custódia. Foi acostada a FAQ, indicando que Bernardo, de fato, havia sido intimado da aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, mas que não possuía condenação definitiva em seu desfavor. Essa questão quer testar o seu conhecimento acerca do artigo 313 do CPP. São critérios objetivos. Cabe a preventiva para quem comete crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, reincidente em crime doloso e para quem descumpre medida protetiva contra mulher ou deficiente ou qualquer outra pessoa vulnerável. Então aqui é possível a preventiva por força do trânsito 13, inciso 3. Então vamos achar essa alternativa. Considerando as informações narradas, a prisão em flagrante a ser analisada em audiência de custódia é legal, 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 ilegal e legal. Então vamos ficar nas três, porque a gente sabe que pode. Legal, cabendo a conversão do flagrante em preventiva para a garantia das medidas protetivas de urgência, mesmo diante da pena abstrata inferior a 4 e da primariedade do custodiado. Perfeito, por quê? Os critérios de trânsito 13 são alternativos. Outra questão. 2019, agente penitenciário. De acordo com o CPP, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente. Aqui, por repetição, você acaba memorizando que quando a pessoa é presa, imediatamente tem que haver uma comunicação ao MP, ao juiz e à família ou pessoa indicada. Aí é ou PI, ou pessoa indicada. Então, prendeu, pessoa foi presa, comunicação imediata, MP, juiz, família ou pessoa indicada. A pessoa indicada geralmente é o advogado. Então, isso está no CPP e na Constituição Federal. Tá ok, pessoal? Então, você faz o cotejo. É isso aqui, tá? Macete, MP, juiz, família, pessoa indicada geralmente é advogado. Então, MP, correto. Departamento prisional, já viu que está errado. Então, essa aqui é a falsa. As outras. A Defensoria Pública ou advogado preso, por que aqui está errado? Olha a questão maldosa para agente penitenciário atual. Questão difícil. Mais difícil do que muita questão que a gente vê aí para juiz, para promotor. Por quê? Tem casca de banana aqui. A Defensoria Pública ou advogado preso. Eu falei que a pessoa indicada, conforme consta na Constituição e no CPP, fala família ou pessoa indicada. Geralmente é advogado, mas nem sempre. Nem sempre. Então, você não pode considerar que isso aqui é a resposta correta. Entendeu a situação? E outra coisa, nós temos um dispositivo próprio que fala da remessa à defensoria. E isso se dá em 24 horas, que é o tempo do flagrante, porque na audiência de custódia 310 tem que estar presente os operadores lá, o juiz, o promotor, o defensor, o advogado. Se a pessoa não indica advogado, vai ter audiência de custódia do mesmo jeito. E tem que ter defensor no processo penal obrigatoriamente. Aí, naquele prazo da remessa, aí sim envia-se para a Defensoria Pública os autos, o auto de flagrante. Perfeito, pessoal? Então essa aqui também está errada. Essa questão é aquela de indicar quais são as certas e quais as erradas. Outra, agente penitenciário. De acordo com o CPP, a nota de culpa deverá conter. Essa questão eu não gostei muito. Por quê? Porque a regra do CPP fala que a nota de culpa ela é entregue mediante recibo. Tá? Então,
bancas exploram isso. Eu não gosto da lei também, mas a banca de concurso fica pegando essas coisas que são mal elaboradas e fazendo questão. Aí não fica legal. Mas vamos te dar uma dica aqui para você não errar esse tipo de questão. A lei fala que a entrega da nota de culpa se dá mediante recibo, mas você sabe que o preso ele nem é obrigado a assinar o auto de prisão em flagrante. Se ele não assina, você tem as testemunhas instrumentárias, são duas, para assinar por ele. Então, apesar da regra da nota de culpa falar que a entrega da nota se dá mediante recibo, o preso não é obrigado a assinar. Então, não deverá conter a assinatura do preso. Então, isso aqui é falsa. O nome da autoridade policial, aqui tudo bem, tem que assinar, então tá lá o nome dele. O motivo, lógico. O nome do condutor, perfeito. E também das testemunhas que não estão aqui. Então, para fechar os itens corretos, no lugar da assinatura do preso, era para incluir aqui testemunhas. Por isso que ninguém quer ser testemunha. Mas aí a polícia informa a pessoa que é testemunha aí, mas o que a pessoa faz? Ah, não vi nada, não sei de nada. Para não ser testemunha, por quê? Na nota de culpa tem que constar o nome das testemunhas. Perfeito? 2019, agente penitenciário. De acordo com o CPP, é correto afirmar: a concessão de liberdade provisória deverá impor como condição a garantia do juízo por fiança? Não. Com ou sem fiança. Inclusive, nós temos o 350 do CPP, que fala da dispensa de fiança para a pessoa pobre. É o 350 e o 325, parágrafo 1º 1. Dispensa da fiança para a pessoa pobre. O delegado de polícia, entendendo a inadequação das medidas cautelares, pode revogar o flagrante? Não. Primeiro, que o flagrante é um fenômeno que está ligado a uma expressão, relaxamento. Então você nunca vai ouvir falar corretamente, lógico, né? Porque falar você está vendo aqui na questão, mas você nunca vai ouvir ninguém que estudou falar em revogação de flagrante, é relaxamento. Então isso aqui é falso. E outra coisa, quem relaxa flagrante não é o delegado, é o juiz. 310, inciso 1. O juiz verifica o flagrante legal e relaxa. Os delegados de polícia defendem essa autonomia do delegado em relaxar flagrante. Tem delegado que relaxa flagrante. Mas o delegado ele avalia o quê? A legalidade do flagrante e nem tem flagrante. Então, o delegado não chega a homologar o flagrante. Então, ele não vai relaxar aquilo que nem ocorreu. O que ocorreu é a captura. O flagrante é ali depois daquela mini audiência que o delegado faz, de ouvir a pessoa, o condutor, testemunho, etc. Aí lavrou. Aí tem flagrante para ser relaxado. Mas quando o delegado ele analisa ali a legalidade do flagrante, não tem flagrante ainda para ser relaxado. Então, artigo 310, ao juiz compete o quê? Relaxar o flagrante ilegal. A prisão em flagrante somente poderá ser relaxada após fixada a fiança. Não. A fiança está ligada ao flagrante legal, bem como todas as medidas cautelares. Falso. Ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária poderá conceder liberdade provisória de forma fundamentada. Lógico, tem que ser sempre fundamentada. Qualquer decisão judicial. A autoridade policial, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente relaxar a prisão em caso de ilegalidade. Aqui que volta aquela questão. A autoridade policial, se vai lavrar o auto, como é que vai relaxar aquilo que já está fazendo? Então, é uma compatibilidade. Quem relaxa é o juiz, na audiência de custódia. O delegado, se ele está diante de uma situação que ele já verifica de plano que nada ali aconteceu, ele não lavra o auto de prisão em flagrante. 2019, oficial. Buscando concretizar a ideia de que a prisão preventiva somente deve ser decretada em situações excepcionais, o legislador previu uma série de medidas cautelares alternativas à prisão, que devem ser analisadas no momento de se apreciar a necessidade ou não da imposição da medida cautelar extrema. Sobre o tema, de acordo com as previsões do CPP, é correto afirmar que
A suspensão do exercício da função pública poderá ser aplicada como cautelar alternativa diante do justo receio de sua utilização na prática de crimes, mas não na atividade de natureza econômica, sob pena de violação da livre concorrência. Isso é falso. Está expressamente previsto no rol do 319 das medidas cautelares diversas da prisão. A internação provisória poderá ser aplicada se constatado o risco de reiteração e a inimputabilidade do agente, mas somente nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Está correto, 319, inciso 7. Aqui falou em inimputabilidade, mas lá no 7 fala semi-imputável ou inimputável. Mas é uma questão que está correta, porque, logicamente, o risco de reiteração é com relação ao inimputável também. Então, está correto, não está errado aqui. Tá faltando informação para se tornar aquela questão bem abrangente, mas você não pode falar que ela está errada. Quando você observar uma alternativa assim, deixa ela de stand-by e procura uma mais completa, que às vezes o examinador ele quer que você marque a mais completa. Aí você pega aí esse feeling e realizando várias provas você vai entendendo como funciona prova de concurso. A monitoração eletrônica poderá ser aplicada como condição para concessão de prisão albergue domiciliar na execução penal, mas não como medida cautelar alternativa. Falso. A monitoração eletrônica é uma medida cautelar diversa da prisão. Mas lá na LEP também tem essa hipótese. A pessoa que vai para a prisão domiciliar também fica sujeita ao monitoramento eletrônico por força de disposição expressa da LEP. O descumprimento das medidas cautelares alternativas e medidas protetivas de urgência não é fundamento para justificar a necessidade de prisão preventiva. Falso. Se a pessoa descumpre medidas cautelares alternativas e medidas protetivas de urgência, fica sujeita à preventiva por força de expressa disposição do CPP. Então você tem a prisão preventiva pelos critérios 313, tem a prisão preventiva autônoma também por força de descumprimento de medidas cautelares alternativas. É lógico que a pessoa descumpriu medida cautelar alternativa. O juiz ele verifica que ali é um crime de furto, que a pena é de 1 a 4 anos. Você não consegue enquadrar o furto simples em nenhuma das hipóteses do 313. Só que a pessoa está descumprindo aquilo ali. Ao final do processo penal, por furto simples, a pessoa vai ficar ali no regime aberto, no semiaberto, mas não no fechado. Então a preventiva para essa pessoa é algo assim, na prática, quase impossível. O juiz vai fixar outras medidas ali, vai fixando outras. Mas existe a previsão no CPP de que o descumprimento de medidas cautelares alternativas, tá, sujeita a pessoa à preventiva, independente de pena, de regime, dessas coisas todas. E o 313 traz critérios objetivos. Descumprimento de medidas de urgência, aí está bem claro. 313, inciso 3. A proibição de se ausentar da comarca sem informar ao juízo poderá ser aplicada pelo magistrado, mas não poderá haver retenção do passaporte. Falso. Você tem essa prisão do passaporte no artigo 320. Então você tem os incisos do artigo 319, que traz hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão, e você tem também o 320, que seria, por exemplo, mais um inciso do 319, é a retenção de passaporte. 2019, oficial do Ministério Público. Lucas, oficial do Ministério Público, enquanto cumpria sua função de via pública, etc. Aqui eu vou resumir, porque essa questão aqui é grande. O que aconteceu? A pessoa estava ali na rua, o Lucas, poderia ser qualquer pessoa, não precisava nem estar em serviço, é qualquer pessoa. Ele estava andando, aí um amigo ligou, falou que roubaram a moto dele, ele viu a placa, a moto, e o tempo aqui, ó, 30 minutos.
Era um espaço temporal ali de 30 minutos. Aí prendeu a pessoa em flagrante. Aqui você tem a hipótese do flagrante ficto, do 302, inciso 4. O que é o flagrante ficto? Não tem perseguição, a pessoa é encontrada. Aí um tempo é um pouco mais do que a perseguição. A perseguição é na hora. Cometeu o crime, está correndo, é bem rápido. Quando não tem perseguição, a pessoa encontrada pode passar um tempo a mais, aí 30 minutos, já saiu do local ali, foi encontrado. Então esse é o flagrante ficto. Quando a pessoa é perseguida, a gente chama de flagrante impróprio. O próprio é que está na mão, cometeu ali na frente da pessoa. Mas quando foi encontrado depois, tem que ter objeto, instrumento do crime, o produto do crime, no caso é a motocicleta. E tem que ter esse tempo logo depois. Aí, foi logo depois aqui, foi 30 minutos. Tem ali o objeto do crime, o proveito, tem a moto. Então essa situação permite presumir o quê? Que aquela pessoa é autora da infração de roubo. Ainda teve aqui o simulacro, tá vendo? Então tem ali instrumento do crime, objeto do crime, arma, permite essa presunção. Então vamos marcar aqui a possibilidade da captura do flagrante. Ó. Poderá realizar a prisão, captura de Antônio, pois constatada a situação de flagrante próprio. Não, aqui não é próprio, é o ficto. O ficto também pode falar que é o presumido, né? Poderá realizar a prisão, captura de Antônio, uma vez constatada a situação de flagrante presumido. Então aqui é o correto. Aqui não é flagrante esperado. Flagrante esperado é diferente. Flagrante esperado é quando a polícia fica sabendo que um crime vai acontecer, mas a polícia não fez nada, não preparou o flagrante. Teve a informação, vai passar um caminhão ali, alguém vai receber a droga ali na carta por correio. Então é um flagrante esperado, por isso espera, mas não participou ali da conjectura ali, não maquinou nada. Esse é admitido pela jurisprudência, o flagrante esperado. Então, pessoal, finalizamos aqui mais um bloco de questões sobre medidas cautelares. Até a próxima com mais questões. Vamos resolver bastante questões para treinar a sua capacidade de raciocínio. Se gostou, curte, compartilhe e comenta. Até a próxima. Um abraço.